Então, bem-vindo à segunda parte do Think Tank desta semana. Nós estamos aqui a tentar perceber se parafusos, cortes e cativações, que coisas que dividem a sociedade, nos permitem perceber qual é o nosso horizonte estratégico. Joaquim, há um bocado ia complementar a sua ideia. E sobre esse tema colocam as questões e não dão as respostas. Aquilo que faz um pastor todos os dias é levar o rebanho até à pastagem e depois trazê-lo outra vez para o casebre, para o sítio onde vão ficar a passar a noite, mas sabendo que no dia seguinte vai fazer exatamente a mesma coisa. Sim. O objetivo, portanto, é não perder animais e garantir que eles se alimentam. O que é que faz o agricultor quando quer desviar a água para zonas da terra lavrada? Com uma sachola, com uma enxada, vai abrindo um sulco para onde a água há de passar. Este é o trabalho da política. É abrir um sulco na terra e depois a água passará por lá. Quem tem concepção estratégica é isto que faz. Ora, uma das coisas essenciais para o pastor é não confundir o dia anterior com o dia seguinte. É que o dia anterior pode ter estado sol e uma coisa é com sol conduzir o rebanho. Mas pode ter estado chuva e é uma condução completamente diferente. Sim, pegando naquilo que o Jorge estava a dizer, que era os ingleses vão perceber, se calhar daqui a uma geração, que erraram, depois vão querer voltar. Qual é a visão estratégica de uma Europa que se começar a ter a países assim? Eu agora saio como me apetece, depois volto como me apetece. Quem se recorda dos anos 30 sabe que foi exatamente na Roménia e na zona que hoje é o Visegrado, nessa zona complexa entre a Europa Central e a Europa Oriental, O quintal da Alemanha. que apareceu o corporativismo que mais tarde vai evoluir para o nacionalsocialismo. Na base de quê? Na base de um anúncio do fim dos impérios europeus, que é o que vai ser o resultado da Segunda Guerra Mundial. Nós hoje estamos a assistir nas mesmas regiões, nas mesmas zonas, a um efeito idêntico que resulta de quê? Se nos anos 30 era o resultado da disciplina do padrão ouro, agora é o resultado da disciplina do padrão euro, isto é, da moeda única. Sempre que os rebanhos são sujeitos a este tipo de disciplinas, os animais revoltam-se. O talento do pastor é como é que segura os animais e os conduz para uma pastagem mais sossegada. Então diga-me lá onde é que está o talento dos pastores na Polónia, na Roménia... E vamos ter na Alemanha. E quando tivermos na Alemanha, atenção, o partido dessa gente já é o segundo partido na Alemanha. Sim. E isso significa que a perspectiva que também no início dos anos 30 era inconcebível do nacionalsocialismo na Alemanha, no fim dos anos 30 estava consumado. E o mais grave que pode estar também a acontecer nas sociedades democráticas é as elites, eu diria as elites e a inteligência, querer renegar a essência da democracia. Ou seja, quando eu vejo leituras sobre os resultados na Alemanha e Itália, com a chegada de partidos nacionalistas enfim, a zonas em que podem vir a ser poder, ou no caso da Áustria, em que já é poder e que também tem uma ideia sobre o que é que se deve fazer com a imigração, que está a chegar à Europa, eu fico perplexo porque vejo analistas quase que a sugerirem, não sugerem porque não têm coragem de o fazer, que esses partidos não deviam existir. Ou seja, é estranho, não é? Quer dizer, a democracia, ela é própria, resulta de um conjunto de pastores que se põem à frente do rebanho a dizer como é que querem conduzir o rebanho, e o rebanho olha para o pastor e diz: este pastor é o tipo que me leva ao sítio certo. E eu estou a dizer: mas esse pastor não devia existir.
E a pergunta é, mas o pastor existe é por causa do rebanho. Pois, Se claro. não houver rebanho também não há pastor. Quer dizer, falem com ele sozinho. Portanto, isto aqui é um problema. Então o que é que falta fazer? O que falta fazer é que quem quer afastar adversários da política tem que mudar a sua política. Não é eliminar os outros dizendo que eles não deviam existir. Bom. Porque então isso é renegar a essência da democracia. Eu vi análises, por exemplo, sobre a situação italiana, feitas por comentadores de esquerda, a qual dedico imenso tempo, porque gosto sempre de perceber o que é que a esquerda pensa sobre isto, e eu cheguei à conclusão grande conclusão, estes partidos deveriam ser banidos constitucionalmente. Sim, ou seja, onde é que está a essência da democracia? Onde é que está a essência da democracia? Mas banidos constitucionalmente porquê? As pessoas estão protegidas com as vagas de imigração? Não estão. Então como é que nós vamos fazer o que é necessário fazer, que é fazer a integração da imigração numa Europa que ela própria se propõe ser solidária? Temos que fazer, como diz o Joaquim muito bem, com um pastor hábil, que vai abrindo sulcos e que vai... Não, mas podemos fazer de outra maneira, que é mecanizar a pastorícia. Isto é, se a Europa, no seu conjunto, estabelecer uma política de imigração rígida e que se aplica a todo o espaço europeu, isso funciona como um dissuasor para todas as zonas de origem da imigração. Mas funciona mesmo? Funciona mesmo porque tem essa escala de dissuasão. Joaquim, então eu vou-lhe pôr Isto é, cenário. a escala de dissuasão, Mas já uma espera vez... aí. Imagina este cenário. Os barcos vêm chegando pelo Mediterrâneo às costas de Itália, Grécia e eventualmente a Córcega. Só chegam Agora, porque a Marinha Europeia permite que chegue. Pois, mas então o ponto é esse. Agora imagino que a Marinha está ali a fazer um bloqueio e nós temos câmaras de televisão em cima. Explique-me lá qual é o governo Com que a resiste televisão toda, porque atenção, essa é que é a diferença, estamos a pensar que estamos em tempo real. A diferença que é introduzida pela legislação europeia é que essa é a mensagem transmitida após a qual todas as intervenções militares são legítimas. Porque foi definido pelo poder europeu que na Europa as regras são estas. Mas isso é uma coisa, Joaquim, o impacto nas opiniões públicas, das imagens... É absolutamente indiferente o impacto nas opiniões públicas, porque esse mesmo impacto existe na metade da sociedade que não quer imigrantes. E, portanto, esse impacto já está. O que nós estamos... Eu vou voltar a insistir. Espera aí, não acha que isto pode alterar o peso da balança quando o Joaquim diz estão divididas, pois, mas nessa altura não estão divididas. As maioria das pessoas não está contra. Mas, Camilo, vamos supor estrategicamente, mas a Europa envelhecida não vai precisar de imigrantes? Vai. Pronto. Então nós temos que montar uma política de imigração. Mas O problema é que há um conjunto de ovelhas no rebanho que não quer a existência da imigração. E, portanto, essa é a capacidade política de fazer a gestão do assunto. E a organização da imigração, como o Joaquim estava a propor, que é a entrada ordenada e enfim, com forças dissuasoras para um conjunto de imigração que não vai favorecer nenhuma das sociedades, essa é que tem que ser pensada. Agora, nós temos que perceber uma coisa. A Europa resolveu o problema da imigração de forma até fantástica. Qual foi o preço que pagou por isso? A divisão dos eleitorados. Mas resolveu sem entrar, eu diria, em políticas de quase guerra aberta com os países que faziam chegar os imigrantes. A verdade é que isso até acabou por afetar o estatuto da melhor pastora que havia até agora na Europa, que era a Sra. Merkel. Até ela foi afetada com isto. Ora bom, e afetada, como nós provavelmente iremos ver no futuro, e afetada com uma doença terminal. Isto é, ela não recupera desta alteração. Ela devia ter saído já. Eu vou utilizar uma expressão... Não pode sair, porque eu estou convencido que ela tem perfeita consciência disto e sabe o que é que está a fazer a outros, digamos, aquilo que é o seu manto de autoridade. Mas vamos voltar àquilo que a Sra. Merkel também sempre tentou fazer na Alemanha. Só que a Alemanha não tem escala suficiente para isto. Porque é preciso regular a entrada e legitimar
a expulsão. É. Porque a segunda parte é muito importante. Porque se a segunda parte não existir, a legitimidade da expulsão, então quem entra despreocupado. Porque desde que eu lá chego já não me conseguem tirar. É ao contrário. Você pode entrar, deve entrar, é recebido, é, digamos, integrado, mas se praticar algum ato que o desintegre, é expulso. A União Europeia pode ter uma cidadania europeia, que não é nem portuguesa, nem belga, nem alemã, é europeia. Tem um bilhete de identidade, tem um passaporte europeu. Mas isto tem condições. Perde essa cidadania europeia e fica com a sua cidadania de origem na origem, porque é expulso para a origem. Em contrapartida, fica integrado, tem família, tem descendentes no país para onde se deslocou, tem acesso à nacionalidade local. Pode ser nacionalizado alemão, português, belga. Sim. Isto tem importância para o tipo de eleições em que pode participar. Eleições europeias pode participar em todas. Eleições nacionais só pode participar se já for nacionalizado nesse país. Hipocrisia do Sul associada a isto. Temos de fazer a pergunta: Portugal é uma terra de oportunidades? Os imigrantes mais pobres da África querem vir para Portugal? Os que cá vieram foram-se embora. Foram-se embora. E temos portugueses a ir. Sim. E nós estamos a falar sobre a política da imigração, portanto, numa forma, como eu dizia, solidária e cândida e muito bem intencionada, dizendo que a Alemanha deve receber tudo, quando nós sabemos que há um conjunto de alemães que depois vai ter que sofrer essa falta de integração. Nós somos um país que, como ninguém no mundo, sabe integrar. Portanto, nós integramos todas as pessoas que vieram das colónias. Aliás, há um livro de um economista francês que diz que, afinal, contrariamente ao que se pensa, são as próprias pessoas que fazem o seu emprego. Quando ele diz como é que um país como Portugal consegue receber 600 mil pessoas e estão passados 2 anos quase todas empregadas, todas, de uma forma ou de outra, e nós conseguimos digerir sem problema nenhum esse movimento, mas haviam laços culturais muito fortes entre essa imigração, essa entrada. Que é o que não acontece agora. Que é o que não acontece agora. Agora é o Eldorado europeu, que obviamente todos os dias propagandeado nas televisões dos países mais pobres, e que com regimes mais ditatoriais, sem Estados no fundo, sem proteção nenhuma, olham para a Europa e ficam encantados por vir para a Europa. E, portanto, nós não podemos... Qualquer coisa é melhor do que as pessoas têm. Qualquer coisa é melhor do que as pessoas têm. Portanto, e por isso estas questões estratégicas da imigração, pode ser que é um tema para a Europa muito relevante. Porquê? Porque é a imigração, são ou não os nacionalismos que estão neste momento a fraturar a sociedade europeia. São os nacionalismos. Outro assunto que também está a fraturar a sociedade europeia tem a ver com as questões da disciplina monetária. Como diziam, eu já não me recordo qual era o político que dizia que os alemães podem não acreditar em Deus, mas acreditam no Bundesbank. Portanto, os alemães vão sempre... Os alemães, era o Jacques Delors. Os alemães fazem parte do património europeu a que nós queremos estar ligados. Eles acreditam que a disciplina monetária é muito relevante para a vida. E acreditam muito bem. E acreditam a sério. Portanto, nós se tivermos uma visão distinta sobre a disciplina monetária, sobre a imigração, sobre o trabalho, sobre um conjunto de matérias, vamos continuar a fraturar os eleitorados e as sociedades. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Sim, senhor. Bom, chegamos ao final da segunda parte do Think Tank desta semana e eu gostava de insistir neste ponto. Tem sido uma preocupação constante, desde que nós iniciámos esta rubrica, analisar os problemas portugueses e europeus de um ponto de vista estrutural. Ora, a divisão das sociedades, praticamente ao meio, é um assunto recorrente aqui, praticamente desde o primeiro programa. Nós começámos com o Brexit, depois começámos com as eleições em Portugal, tivemos o belíssimo exemplo do Brexit e agora temos o exemplo de Itália, depois de termos visto o que aconteceu com a Alemanha. Ora, isto é o maior desafio que nós temos em Portugal e que nós temos na Europa. E é isso que nós temos tentado aqui analisar. Bom, chegamos ao final, como eu disse há bocadinho.
Vou pedir-lhe apenas que coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais. Na próxima semana vamos testar um novo horário, que é para depois decidir para onde é que nós vamos ficar. Em todo caso, não deixe de colocar as suas questões, as suas sugestões e mesmo os seus comentários. Qualquer um de nós tem acesso à página de Facebook da Cor do Dinheiro e poderá comentar e, se for caso disso, responder às perguntas. Como lhe pedi, coloque um gosto, faça partilha nas redes sociais. Eu hei de voltar mais tarde hoje a explicar um programa novo que vou iniciar amanhã. Muito obrigado.